Olá, gente. Continuando o nosso curso de exercício aqui para terminar o segundo simulado de vendas e negociação. Nós paramos na questão número 7 do segundo simulado. É uma questão muito interessante que eu estou apostando muito na ocorrência dela no concurso. Coloca aí na tela para a gente, por favor. Essa questão trata do NPS, ou seja, uma técnica para avaliar o grau de satisfação, a fidelidade do consumidor e quanto de 0 a 10 ele indicaria essa empresa para um amigo ou para um parente. Então, essa questão foi até questão apresentada no concurso do Banrisul de 2023, agora de janeiro. Para simplificar o processo de gestão da experiência do cliente, o gerente de uma agência do Banco X aplicou o NPS. A tabela apresentada a seguir resume os resultados obtidos. Está falando o seguinte, que nota 0, eles perguntam de 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo ou um parente a empresa? Nota 0 não teve nenhuma, nota 1 teve 4 e assim por diante. Em cima as notas de 0 a 10, embaixo as ocorrências. Lembrando o seguinte, que os consumidores eles se dividem em 3 grupos, segundo essa técnica de pesquisa de satisfação. Eles se dividem em promotores. Promotores são aqueles que indicariam a empresa, são clientes fiéis que estão com alto grau de satisfação. E aí esses promotores, eles ficam ali entre os clientes que dão nota de 9 ou 10 para a empresa. Então, quem dá nota 9 ou 10 para a empresa é chamado promotor. É aquele que indica a empresa, é aquele que se torna um embaixador da empresa, é aquele que faz um trabalho de divulgação gratuito para a empresa, da divulgação da marca e assim por diante, ajuda muito no fortalecimento da identidade, da marca, do posicionamento de mercado. É um consumidor leal. As notas 7 e 8 são consumidores considerados pela pesquisa neutros. Eles nem indicariam e nem falariam mal da empresa. Ou seja, para ele, tanto faz, aquele produto ou serviço ficou dentro da expectativa, exatamente dentro, não encantou o cliente, não superou a expectativa, mas também não foi abaixo da expectativa, criando insatisfação. Então, é aquele cliente neutro com um grau de satisfação baixo, ou seja, a satisfação suficiente para atender a expectativa. Abaixo dessas notas, de 0 a 5, de 0 a 6, desculpe, aí já são clientes chamados detratores. Os detratores são consumidores que não estão satisfeitos, ou, em outras palavras, estão insatisfeitos, onde a experiência da venda ela foi ruim, ou seja, decepcionou, e esses consumidores, eles não indicariam a empresa e, pelo contrário, fazem questão, inclusive, de colocar objeções, de falar mal da empresa, de não recomendá-la, né? Então, são os chamados detratores. Aí está perguntando aí, com base nesses dados, a quantidade de detratores é... Deem uma olhadinha. Se os detratores, eu acabei de falar, são os que não recomendam a empresa, que estão insatisfeitos, que não teve uma boa experiência, de 0 a 6, o somatório aí da ocorrência dessas respostas dá 74. Então, a resposta aí é letra E, né? 74. É uma questão que parece ser difícil, mas é muito fácil, pelo contrário. É uma questão muito fácil. Lembrando que os consumidores neutros, que dão notas 7 e 8, esses consumidores não têm lealdade nenhuma. Os detratores, os insatisfeitos, eles querem mudar, eles vão mudar para outra empresa, vão abandonar, vão fazer a deserção. Agora, os neutros, eles estão com aquela expectativa
completamente neutra e são consumidores que estão abertos à mudança, que qualquer proposta melhor de preço, de condições mais atrativa, ele vai para outra empresa, ok? E, por último, os promotores, nota 9 e 10, esses são leais, são fiéis à marca, estão fidelizados, né, como nós falamos. Passa para o próximo slide. Coloquei um resumo para vocês do que é, e o grande que é esse tipo de pesquisa, né, que utiliza dados tanto qualitativos quanto quantitativos, ou seja, dados de quantidade e do tipo de ocorrência, né, ou seja, da qualidade da ocorrência. E aí avalia a satisfação, em outras palavras, avalia o grau de fidelidade desses clientes e como eles se comportariam em relação a indicar a empresa. Então, se cair na prova, é uma pesquisa de satisfação e que se avalia o grau de fidelidade dos clientes, dos perfis, né, de clientes da empresa, da organização. Troca, por favor. Aí estão as notas que eu acabei de falar, e um resuminho. Próxima questão, questão 8. Olha só, dei uma analisada rápida na questão. Essa é uma questão muito grande, mas é uma questão fácil, tá? É uma questão que é usar o bom senso e a interpretação. Essa questão, ela está falando o seguinte: o gerente de uma agência do banco X, preocupado com a qualidade no atendimento aos clientes, decidiu criar um manual em que é definido o padrão de qualidade do serviço a ser prestado na agência sob sua responsabilidade. Ele escreveu no manual de treinamento que os funcionários deveriam estabelecer uma relação de confiança com os clientes, entregar o que é prometido pelo banco e sempre agir de forma ética. Excelente, né? As recomendações. Os profissionais deveriam atender os clientes de forma rápida e não os deixar esperando desnecessariamente. Além disso, deveriam demonstrar segurança e o quanto são bons no que fazem. Ou seja, nota 10 aí nas recomendações. Mas são recomendações só sobre o comportamento dos clientes, né? O comportamento, desculpe, dos funcionários. Como se vê, o gerente deixou de fora do manual de treinamento a preocupação com aspectos visíveis do local onde o serviço é prestado e não se referiu a aspectos como limpeza, posso falar como iluminação, sua arrumação, o layout do local e assim por diante. Um fator para um bom serviço de atendimento ao cliente deixar de fora do manual pelo gerente é denominado... Bom, aí está falando, gente, das características dos serviços, né? Da inseparabilidade, da intangibilidade, da perecibilidade, da variabilidade dos serviços. As 4 características do serviço. E está falando o seguinte, que o gerente, ele deu todas as recomendações, como se comportar, como agir da forma correta, etc. Mas no banco, gente, nós prestamos serviços que são intangíveis. E como que eu consigo tangibilizar, ou seja, tornar mais concreto aquele serviço prestado? Uma das maneiras, uma estratégia, é utilizando os aspectos físicos do local, e aí estou falando de layout, estou falando de iluminação, estou falando de mobiliário, estou falando de limpeza e assim por diante, decoração, ou seja, aspectos que são concretos, que são tangíveis e que vão ajudar a dar uma percepção, ou seja, levar para o serviço essa percepção de tangibilidade. Ou seja, como nós, diferente de vender um celular, nós estamos vendendo serviços ou produtos que também são intangíveis, nós precisamos, de alguma forma, dar uma percepção melhor do que está sendo vendido.
criar condições de mentalmente o cliente perceber as características, perceber melhor aquele produto ou aquele serviço que ele está adquirindo e ganhar confiança, né, do consumidor. E isso a gente consegue fazer, igual eu acabei de falar, utilizando de características do ambiente que devem ser as melhores possíveis, inclusive do próprio funcionário, o vestuário, a aparência, a maneira de falar, a barba bem feita e assim por diante, com a não ter aquela aparência de desleixo para não transmitir para o seu serviço. Então, tudo isso aí, as características, inclusive a aparência do atendente, ajuda a tornar mais confiável, mais tangível aquele produto ou serviço que é intangível. Então, a pergunta é a seguinte: o fator para um bom serviço de atendimento ao cliente deixar de fora do manual é persuasão? Não. Nós estamos falando que ele deixou de fora o quê? Limpeza. Ele deixou de fora arrumação, ele deixou de fora layout, características do ambiente. Não tem a ver com persuasão, com mensuração, nem com desconfiança e nem com responsividade. Tem a ver com tangibilidade. Ou seja, a resposta é letra C, porque o gerente deixou de fora os aspectos concretos, os aspectos do ambiente, visíveis, perceptíveis, que são aspectos tangíveis e que vão trazer, levar essa tangibilidade, essa confiança, essa característica para o serviço, para ter um bom serviço de atendimento. Então, a falta da tangibilidade, ela desfavorece essa percepção boa do serviço sendo prestado. Então, a resposta aí, letra C. Questão 9. Dê uma lida aí rapidinho. Essa é uma questão bastante técnica, né? Com conceitos que, inclusive, alguns são inventados. Vocês têm que ter ciência, gente, que algumas alternativas que muitas vezes se colocam na prova é uma alternativa falsa, fictícia. Não existe. Se você procura o significado no Google, se você pesquisa, você descobre que simplesmente aquele conceito não existe. Então, vamos lá. 9. O diretor de uma empresa percebeu que era necessário ampliar seus canais remotos de venda. E, por conta disso, procurou o gerente de um banco em busca de um empréstimo. Ou seja, quer investir nos canais remotos de venda e quer pegar um empréstimo para investir aí nesses equipamentos. Ele explicou ao gerente que a quantia seria utilizada para expandir as atividades de venda de seus produtos aos consumidores finais por meio de dispositivos móveis. Essa atividade é denominada, a B2G ou B2G, né? Seria business para o governo. É uma denominação, é um modelo de negócio. Não tem nada a ver com fazer atendimento por canais remotos, venda através de canais remotos. É simplesmente um modelo de negócio, igual existe o B2B, igual existe o B2C, existe o B2G. E aí o seguinte, é quando uma empresa privada vai vender para o governo, o G é de governo. Então a empresa privada vai vender para entidades, para empresas públicas, para o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Então isso é um modelo de negócio. O ISALE. O ISALE seria um conceito que o mais próximo que nós poderíamos encontrar é meio que fictício. Mas se você jogar no Google, inclusive, não aparece uma definição clara dessa questão. O mais próximo disso seria o suporte através de um sistema de gestão de vendas, ou seja, um CRM voltado para vendas. Então, é um sistema, é uma metodologia, uma prática, é um software. Então, não tem a ver com questão de canais remotos de venda. O Smart Retail, na verdade, seria uma prática de vendas, de procurar conhecer profundamente o seu consumidor para que se ofereça os produtos adequados. Tem tudo a ver com a questão
de marketing de relacionamento. M-commerce. M-commerce, nós já estudamos o e-commerce. O e-commerce é compra e venda de bens e serviços pela internet, por canais digitais. O M-commerce, gente, o M é de mobile, é comércio através de equipamentos móveis. No caso, smartphones, celulares, tablets. Então, essa aí é a resposta, porque essa atividade de expandir as vendas por canais remotos, utilizando equipamentos móveis, nada mais é que o M-commerce. E essa última denominação é procurement. Nós vamos coloca o próximo slide aí. Nós vamos colocar, porque eu fiz um resumo para vocês desses significados. Eu só não coloquei o e-sale. O e-sale porque ele é um CRM para vendas. Agora, o B2G, né? Ele está aí para vocês, o B2G, né? Ou B2G, ele está aí com a definição que eu acabei de falar, vendas de empresas privadas para instituições do governo. O Smart Retail é uma tecnologia utilizada para melhorar a experiência de todos os consumidores, né? Tem a ver com o que eu falei, marketing de relacionamento. Lembrando, é uma tecnologia que inclui inteligência artificial e tecnologia para recolha e análise de dados estatísticos, ou seja, é uma tecnologia para melhorar essa experiência e o desempenho dos sistemas, incluindo, inclusive, a inteligência artificial e outras tecnologias, como o Machine Learning, é uma outra tecnologia, como o Big Data e assim por diante, para fazer o recolhimento e análise dos dados estatísticos. E, através da análise desses dados, é mais fácil perceber e analisar as preferências dos consumidores e, posteriormente, melhorar o serviço de atendimento, indo de encontro com o que os consumidores procuram, sendo esses cada vez mais leais e fidelizados. Ou seja, promove-se uma experiência personalizada que visa melhorar o processo de check-out aí no atendimento, né, na satisfação. Está aí no setor de retalho. Na verdade, eu mandei um outro grupo de slides para substituir esse aí, e lá a definição, eu melhorei essa definição. Então, inclusive, vou aproveitar e pedir para trocar só um minutinho aí, gente. Vai trocar porque eu acrescentei algumas informações. Só um minutinho, tá? O slide é porque esse slide eu coloquei um pouco mais de informações para auxiliar vocês. Alterei alguns termos, que são termos que não usados mais no estrangeiro, né? Termos americanos, etc., para ficar mais fácil da gente entender. Olhem só, essa definição do Smart Retail é uma tecnologia utilizada para melhorar a experiência dos consumidores, desempenho da empresa, inclui inteligência artificial, visa recolher e analisar os dados estatísticos. Até aí está praticamente idêntico ao anterior. Através da análise de dados é mais fácil perceber e analisar as preferências dos consumidores, tornando eles mais leais e fidelizados. E por último lá, no final aqui, principalmente esse último parágrafo que eu alterei, promove assim uma experiência mais personalizada. Ou seja, é um marketing de relacionamento cada vez mais personalizado que visa melhorar o processo de check-out do atendimento da satisfação. Retail significa varejo, essa palavra aí é varejo. Então, é um varejo inteligente, né, vamos dizer assim, é um atendimento, é uma tecnologia utilizada para conhecer cada vez mais o consumidor, ou seja, individualmente, buscando melhorar cada vez mais a experiência dele, cada vez um grau maior de satisfação, e aí fidelizando, né, captando e fidelizando esses consumidores. Passe para o próximo, por favor. Tem a definição aí no próximo do e-commerce.
que é o mobile commerce, que é uma forma de venda online realizada via dispositivos móveis, sejam tablets ou smartphones, e o e-procurement. Primeiramente, o é de eletrônico, enquanto procurement é sinônimo de compras. Então, são compras eletrônicas. Existem vários outros nomes, como compras online, compra eletrônica, solução de compra eletrônica. É um processo de compra e venda de suprimentos e serviços pela internet. Ok? Então, enquanto o e-commerce é compra de bens e serviços, o e-procurement é um sistema, vamos dizer assim, de compras online, principalmente para suprimentos e serviços pela internet. Pode colocar a questão dessa, por favor. Essa questão está falando o seguinte: o advento de mídias sociais impactou o atendimento bancário, em função do aumento do alcance dos comentários dos clientes a respeito da... Olha só, gente, é uma questão que é bom senso, né? Você não precisava ter estudado profundamente. Aqui o que nós precisamos é ter um bom senso e manter o nosso equilíbrio emocional. Está falando que a criação, o advento, a ocorrência de mídias sociais, seja ela qual for, né? Facebook, o Instagram, TikTok e assim por diante, impactou o atendimento bancário em função do aumento do alcance dos comentários dos clientes. Sim, hoje, as mídias sociais, a era digital, ela amplia a voz, ela dá voz e amplia essa voz, amplia a área de contato, né? Vamos dizer, a área de influência dessa voz em todos os segmentos. Então, está falando o seguinte, que o atendimento bancário foi impactado em função do aumento do alcance dos comentários dos clientes a respeito, e esses comentários são a respeito principalmente do quê? De necessidade de expor a marca? Não, não é esse tipo de comentário que os consumidores fazem, né? Qual que é o principal comentário que eles fazem, os consumidores? É sobre a sua experiência de compra, né? Então, ele vai falar da satisfação ou da insatisfação. Principalmente, a insatisfação é que é muito mais externada, né? Então, fala o seguinte, e isso tem a ver com o quê? Satisfação ou insatisfação? Com a percepção da qualidade do serviço que foi prestado pelo banco. Então, não é necessidade, o consumidor ele não vai expor nas mídias sociais a necessidade de expor a marca, de ter uma negociação ganha-ganha via rede, etc. Também não. Agora, ele vai expor, com certeza, a percepção da qualidade do serviço. Não vai expor preferência para os serviços tangíveis, porque os bancos nem têm esses serviços tangíveis, né? São intangíveis mesmo. E serviços, gente, pressupõe a intangibilidade, né? Serviço tangível não existe. Você tem a tangibilidade do resultado do serviço, mas o serviço em si é mão de obra, pressupõe a intangibilidade. E referência aos valores pessoais. Também não é isso, não são valores pessoais que os consumidores vão externar sobre o atendimento dos bancos nas redes sociais. Então, vão externar, sim, percepção da qualidade desse serviço. Aí, com certeza. Então, a questão considera ela fácil, que parte muito da questão da interpretação, né? Da necessidade de saber interpretar a pergunta. Questão 11. Olhem só, gente. Toda vez que houver a ocorrência, vou dar uma dica aqui que é importantíssima. Toda vez que houver a ocorrência da palavra benefícios e custos, seja no enunciado, seja nas alternativas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do valor percebido pelo cliente, ou valor entregue ao cliente. E ela é uma fórmula, né? Que nós já falamos aqui em aula anterior. O valor entregue ao cliente ou o valor percebido pelo cliente, é a mesma coisa, nada mais é que a diferença entre o valor total e os custos totais.
sendo que o valor total são os benefícios. Eu estou reproduzindo novamente essa equação. E os custos totais são os custos, sejam eles monetários, financeiros e não financeiros. Custos como desgaste psicológico, desgaste físico, dificuldade de descarte de um produto ou serviço, né? De serviço não, mas de um produto, né? Custo financeiro, tempo que você perde, tudo isso entra em custo. São os custos monetários, financeiros e os custos não financeiros. E para se calcular esse valor percebido, e quanto maior o valor percebido, maior a satisfação do consumidor. Nada mais é do que essa equação. Benefícios que ele percebe, menos os custos que ele percebe também. Ok? Então, voltando lá na questão, coloque ela na tela, por favor. Olhem só, os bancos podem implantar ações para proporcionar mais benefícios, ou seja, que aumentar os benefícios, sem que sejam capazes de aumentar o valor percebido. Isso ocorre quando? Olhem só, volta aqui para mim. Se os bancos, eles aumentam os benefícios, mas o valor percebido vai continuar o mesmo, esse traço aqui é constante, quer dizer o seguinte, só tem um jeito dessa fórmula se aumentar o benefício e não alterar o valor percebido. Diminuir. Desculpe. Na verdade, é aumentar os custos na mesma proporção. Porque se eu aumento esse aqui em 10 e aumento esse aqui também em 10, o que aconteceu com o meu valor percebido? Foi mantido constante. Então, só tem uma maneira de, se o banco aumentou os benefícios, mas o cliente continuou tendo a mesma percepção de valor, o mesmo nível de satisfação, é porque aumentou para o cliente também os custos. E aumentou exatamente na mesma proporção. Vou dar um exemplo. Você tinha um plano de previdência. E aí o banco te ofereceu para agregar ao seu plano de previdência, VGBL, um seguro. Você achou bacana, é um benefício. Só que o custo financeiro você achou também muito bacana. Então veio a percepção do benefício de agregar um seguro ao seu plano de previdência, mas veio a percepção também do aumento do custo. E nesse caso aí, na proporção muito parecida, o que faz com que o valor percebido se mantenha constante. Ok? Joga lá na tela para a gente. Então, para ocorrer o aumento de benefício sem que aumente o valor percebido, isso ocorre quando os rendimentos almejados são majorados. Não. Gerentes não participam dessa ação, muito menos. Interesses internos não são priorizados. Tudo aí, gente, essas alternativas não tem nada a ver, né? Procedimentos internos funcionam, procedimento interno funcionar, para começar, você muitas vezes nem percebe que os procedimentos internos estão funcionando. E aí eles têm obrigação de funcionar. Isso aí não é o que vai trazer mais benefício. Os custos aumentam na mesma proporção. Aí sim, é o que eu acabei de falar. É só a gente usar a nossa formulazinha de valor percebido que nós chegaríamos a essa conclusão. Para se aumentar benefício sem alterar o valor percebido, tem que se aumentar os custos também e na mesma proporção. Aí o resultado vai dar 0. Não alterou o valor percebido. Então a resposta aí, a letra E. Uma questão que parece ser difícil, mas se você usa a fórmula, se você raciocina em cima dessa fórmula dos benefícios menos os custos, você chega a essa conclusão. Questão 12. Vamos lá. Questão 12. Ao contrário de um bem físico, o serviço de um banco não pode ser visto ou tocado pelos clientes. São intangíveis, né? Para superar essa dificuldade no lado da venda, os escriturários precisam o quê, gente? Passar maior segurança para o consumidor. Precisam valorizar os aspectos físicos do ambiente para tentar tangibilizar, mostrar a sua competência, um ótimo atendimento, a sua apresentação, a maneira de expor
para passar confiança, né? E ajudar o cliente a ter essa percepção mental, o cliente conseguir entender o que é o produto ou serviço e ter segurança, esclarecer tudo e montar essa percepção, essa imagem mental desse serviço. Então, o que o escriturário eles devem fazer para superar essa dificuldade da intangibilidade? Letra A, apresentar todos os argumentos disponíveis para dirimir possíveis dúvidas dos clientes. Sim, porque a dificuldade com a intangibilidade é que ele não consegue ter uma compreensão adequada do produto ou do serviço. Ele não consegue formular mentalmente uma ideia desse produto ou serviço. Então, dirimir todas as possíveis dúvidas é uma maneira de dar confiança. Vamos ver se tem uma melhor. Conduzir com segurança os clientes até a gerência para garantir privacidade? Nada a ver, né, gente? Garantir privacidade é o que vai superar a dificuldade de ser intangível o serviço, dele não estar compreendendo direito. Nós, em nenhum momento no enunciado, falou de privacidade, nem nada dessa falta de privacidade. Desobstruir todos os canais de vendas para agilizar o atendimento em dias movimentados. Não é isso também que vai tangibilizar, que vai dar uma maior confiança ou segurança. Ter todos os canais funcionando, máquina de autoatendimento, o atendimento presencial, o mobile, etc. Indicar o Internet Bank para aumentar a confiança nos investimentos adquiridos. Não é o Internet Bank que vai esclarecer todas as dúvidas e passar essa confiança. Reduzir em parte as taxas cobradas para superar a objeção ao valor do serviço. Também nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de dificuldade de compreensão, nós estamos falando de falta de confiança. Então, a resposta mais adequada aí é a letra A. Apresentar todos os argumentos para dirimir possíveis dúvidas. Vamos para a questão 13. Essa questão 13, gente, ela é puro Código de Defesa do Consumidor, né? E aí nós estamos falando o seguinte, vou ler junto com vocês. Um gerente de um determinado banco tem, dentre a programação determinada pela alta direção do estabelecimento financeiro, a função de indicar aos clientes cartões de crédito administrados por sociedades empresárias parceiras. Por exemplo, o Banco do Brasil ele tem como parceiro a Cielo, ele tem como parceira a Visa, ele tem como parceira a Mastercard e assim por diante. Um dos clientes do banco utiliza o cartão de crédito ilimitado devidamente autorizado por esse banco pelo administrador de cartões. Em viagem de núpcias pela Itália, o cliente é surpreendido pela negativa de autorização para pagamento do hotel em que ele se hospedara. Apesar das tentativas de contato para autorização das despesas, este ato não ocorreu, ou seja, não conseguiu a autorização. Sendo pessoa de posses, esse cliente pagou a despesa em dinheiro. Retornando ao Brasil, requereu ao banco explicações por escrito do ocorrido, ao que lhe foi respondido não ter o banco qualquer responsabilidade pelo evento, uma vez que a gerência do cartão de crédito seria exclusivamente da sociedade empresária que administra. Ou seja, o banco passando para a Visa, por exemplo, administrador de cartões, a responsabilidade. Nesse contexto e nos termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a responsabilidade. Gente, nesse caso, quando o fornecimento de um produto ou serviço envolve fabricante, comerciante, distribuidor, etc., todos são responsáveis. Todos são solidários nessa cadeia de fornecimento. Então, a resposta aí é, letra D, é solidária e abrange a cadeia de fornecedores, o que inclui, inclusive, o banco. Falando, a letra A fala, é do fornecedor que prestou serviços defeituosos, não é só do fornecedor, não. É da instituição financeira e é separada dos demais fornecedores? Não, se tem mais um fornecedor envolvido, também né, está errado. É subjetiva e exclusiva da administradora? Não, o banco também está envolvido. É solidária, sim. Então, no próximo slide, eu coloquei para vocês, inclusive, o ponto do Código de Defesa do Consumidor, que trata disso, falando lá, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade.
Passa para o próximo slide. Aí, ó, o parágrafo primeiro está todo em vermelho ali, ó. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, e nesse caso é o banco e a administradora, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nessa e nas sessões anteriores. Próxima questão, 14. Uma senhora busca os serviços de uma instituição financeira postulando empréstimo para realizar negócio, pois pretende iniciar seu próprio empreendimento. Após tratativas e buscas cadastrais, o negócio é aprovado, sendo apresentado contrato com mais de 30 laudas e utilização de termos econômicos contábeis complexos. Consoante com a Resolução 4.949, os contratos devem ter a redação... Gente, essa questão, sinceramente, que você não precisava nem ter se preocupado em estudar com afinco aí a resolução, né? Porque já está falando no enunciado que o negócio é aprovado, mas o contrato é gigante, 30 laudas, gente, são 30 páginas de contrato. E os termos são altamente complexos. Como é que um consumidor mediano, de conhecimento mediano, vai interpretar um documento desse? Então, está falando aí, de acordo com a resolução, os contratos devem ter redação técnica própria das operações bancárias com utilização de termos profissionais? Não, deve ser o mais simples possível. É lógico que vão ter termos profissionais, mas evitá-los, né? Tornar essa leitura técnica demais. Deve ser sofisticada a redação para permitir o uso de institutos bancários e estabelecer critérios para a clientela abandonada? Nada de sofisticado. Deve ser clara para possibilitar a acessibilidade do público e permitir o entendimento adequado? Aí sim, né? Deve ser simples para carregar novos clientes em operações de alto risco, ou seja, para enganar os clientes, né? Bem simples, e mandá-los para operações de alto risco? Claro que não. Deve ser elaborada, sofisticada? Não. Com manuseio de vocábulos especiais que transmitem o real sentido? Nada disso. Então, a resposta aí, ó, na nossa resolução, que trata do relacionamento dos bancos com os clientes e usuários, fala que deve ser simples, clara, para que ele tenha o entendimento adequado. Então, é a letra C. Coloca o próximo slide aí. Olha ali, está falando, a prestação de informações a clientes deve ser clara e precisa a respeito dos produtos e serviços. Próximo slide. Ainda fala, as informações a respeito de produtos e serviços, de forma clara e precisa, e atendimento às demandas de clientes de forma tempestiva e não criar barreiras ou dificuldades. Última questão, questão 15. Essa questão trata da ouvidoria, e aí é uma questão que eu aposto muito à ocorrência também esse ano, e fala o seguinte, ela trata da constituição e funcionamento do componente organizacional de ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Assinale a alternativa correta. O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco do Brasil. Errado, gente. O Banco do Brasil não autoriza ninguém a funcionar. É instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. O restante está certo, que tenham clientes pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, empresários individuais e pessoas jurídicas, micro e empresas de pequeno porte. A ouvidoria tem finalidade, letra B, atuar como canal de comunicação entre o Banco Central e os clientes e usuários. Não, é canal de comunicação entre o banco e os clientes e usuários. Então, não é entre o Banco Central, é os bancos. Letra C, para efeitos da resolução, considera-se secundário o atendimento habitual realizado em qualquer ponto, ou seja, o atendimento presencial, incluindo os correspondentes e o saque. Isso aí é o atendimento primário, né, gente? Não é atendimento secundário. Letra D. A ouvidoria pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesse. Lógico que não pode ter conflito de interesse, é bem claro. E, por último, as instituições autorizadas a funcionar que tenham clientes pessoa física, inclusive empresários individuais ou pessoa jurídica, micro e empresas de pequeno porte, devem implementar instrumento de avaliação direta e de qualidade pelo atendimento prestado pela ouvidoria. Certíssimo. Essa aí está de acordo com a nossa resolução. Aí nós finalizamos o nosso simulado, número 2. Ficamos por aqui. Espero
ter agregado bastante conteúdo para a prova e vamos lá. Boa sorte na prova, gente, e mantenham a tranquilidade, o bom senso e o equilíbrio emocional. Obrigado.